Pessoal, vamos começar com nossa aula. O exercício, que vou resolver aqui seria o exercício 3.3, que deixei na aula passada, O item A. Determine a área da região R, que está limitada por duas curvas, y igual a x, e a segunda curva seria y igual a x quadrado, e tem que estar no primeiro quadrante. E para isso já desenhei os quadrantes, tá? Perdão, quadrante não, os eixos, Já desenhei os eixos. E os eixos, claro, acabam formando os quadrantes, Tem o primeiro quadrante, que a gente pode chamar Q1, o segundo quadrante, Q2, o terceiro quadrante, Q3, e o quarto quadrante, Então, em nosso caso, a região deve estar no primeiro quadrante, aqui, nessa parte, E nessa parte em que x é positivo e y é positivo. Ok, então vamos começar graficando as curvas, que delimitam. Então, essa seria a primeira curva, tá certo? Essa seria a curva 1, vamos chamar curva 1. E vamos lá. Então, vamos apagar isso daqui. A gente já sabe que esse aqui é o primeiro quadrante. Esse daqui é o gráfico dessa, essa equação é uma reta que passa pela origem, Seria esse aqui é uma função de identidade, O gráfico dessa função seria essa reta aqui. Tá, eu vou me preocupar simplesmente no primeiro quadrante, Então, aqui começa na origem, como eu falei, passa pela origem, então seria isso, tá? Esse daí seria a equação y igual a x quadrado, ou a curva y igual, perdão, a x. Tá? Estamos graficando isso. Vamos lá, vamos para o segundo. Esse aqui seria a curva 2, Curva 2. Ok, curva 2. É uma função quadrática. O gráfico deve ser uma parábola, Se você não tem ideia de como graficar isso, recomendo sempre fazer a tabela, Eu coloco primeiro os valores de x, depois o y, Claro, o y vai ser sempre o x ao quadrado, Então, fazemos essa tabelinha, Primeiro, Sempre que você tiver dificuldade, de saber como será o gráfico, você pode fazer essa tabela. Aqui colocamos o valor de x, pode ser, por exemplo, 0, 0 ao quadrado, 0, 1. Aqui 1 ao quadrado será 1 também. Eu estou pegando valores de x positivo porque eu quero no primeiro quadrante. Quero saber como o gráfico no primeiro quadrante. Desse nesse lado, O x positivo. Não me preocupo desse lado aqui. E aí posso pegar 2 também. E aí vai dar 2 elevado a 2, 4, E assim, Não sei se talvez com esses valores já dá para ter uma ideia. Vamos ver. Então, aqui tenho o ponto que corresponde, Esse par formaria o ponto com essas coordenadas, E esse aqui seria esse, E esse aqui seria esse par, Ok, então vamos ubicar esses pontos. Vamos começar. Aqui 0, 0, tá aqui. 1, 1, tá aqui. Vamos dar uma escala ainda, Tá certo. Então, esse aqui será 1. Eu acho que não é boa a ideia colocar 1 aqui. Vamos colocar 1 pelo menos aqui. 1 aqui. Aqui seria 2. Pronto, Já temos. Então, aqui esse 0, 0 aqui. 1 seria por aqui. Aqui também y teria que ser 1. Aqui seria, então, 1 aqui. 1 aqui. Que mais? Nós temos agora 2. Para 2, que nós temos 4, Então, aqui 2.
1, 2, aqui vai subir bastante, né? 1, 2, 3, olha, vai subir até aqui, eu acho, esse aqui. Tá? Porque esse aqui seria 2, 2 aqui, né? 2, 3 aqui e 4 por aqui, tá? Seria isso, tá? Vocês podem imaginar isso. Pronto, seria assim. 4 está bem em cima. Ok, você está vendo já que a parábola com certeza tem que passar por esses pontos, né? Então, mais ou menos, né? Deveria ser assim. Deveria ser assim. Tá? Para poder graficar melhor, eu teria que pegar mais pontos. Mas eu acho que é suficiente, né? Tá, talvez eu poderia pegar então um ponto intermédio aqui, vamos ver. Porque eu estou vendo que aqui se intercepta tanto a primeira curva e a segunda curva, porque a segunda curva, que seria essa amarela, essa segunda curva, que eu vou indicar justamente da seguinte forma, y igual a x quadrado, a curva amarela, se corta aqui também, porque olha, porque esse ponto é um ponto 1 e justamente esse ponto, né, satisfaz essa equação. Tá? Agora, né? E como eu tenho certeza se essa curva amarela passa por baixo ou se passa por cima, né? Eu acredito que passa por cima porque ela tem que se curvar para cima, né? Assim, né? É uma parábola que se abre para cima. Mas se você tiver dúvidas ainda, então você pega um ponto intermédio aqui. Então vamos pegar um médio aqui, né? Se a gente pegar um médio, então, claro, na reta verde vai dar um médio também a altura, né? Tá certo? Porque nesse caso, né, precisam tanto x e tanto y, precisam ter o mesmo valor. Agora, aqui, se eu colocar um médio, vamos aqui testar um médio. O meio ao quadrado vai dar um meio ao quadrado, vai dar um quarto. Então, o ponto seria um meio, vírgula um quarto. É dizer que em meio aqui, o y sobe, o y vale um quarto nada mais. A metade, um quarto é a metade de um meio, né? Porque você sabe, olha, um meio dividido por 2 vai dar um quarto, tá? Um quarto é a metade de um meio. Então, significa que não vai aqui esse ponto aqui, justamente isso aqui, tá? Faz sentido, é dizer que deve estar somente na metade de um médio. O médio é tudo isso, então o quarto será isso daí. Tá certo? Então esse ponto está mais baixo que o ponto amarelo está mais baixo que o ponto em verde, né? Então justamente por essa razão a gente pode afirmar que essa curva passa por baixo. Ok, então qual seria R? Tem que ser no primeiro quadrante somente. Então esse, qual seria, né? Seria então essa região. Esse seria o R, né? Essa pequena marca está delimitado, né? Esse pequeno, parece uma faixa, né? Tá certo? E agora sim, o que a gente precisa fazer, apagamos já todas essas informações, eu acho que sim, né? Não precisamos mais. E a gente monta a área, né? A integral que determina a área. Então seria a área igual, você lembra, seria a integral dupla de diferencial de área simplesmente, né? Ou você pode colocar um aqui, se quiser. Continuamos, né? Então aí seria igual. Então precisamos definir R, né? Primeiro, para poder já colocar o limite de integração, né? Tudo bem. R, então seria... que tipo podemos tratar isso? Eu acho que qualquer um. Qualquer um. Vamos fazer de tipo 1, que é mais comum, né? Que a gente trabalhou mais como tipo 1. É dizer que a gente precisa definir o x primeiro. X primeiro. Então, nós vemos, olha, o x. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, começa aqui e termina em 1.
Porque aqui que se intercepta. Depois disso já não é. Essa aqui não é, tá? A região fechada, porque essa aqui não seria, tá, pessoal? Tem que ser, a região tem que ser fechada. Então, a única região fechada é isso aqui, no primeiro quadrante, tá? Esse aqui não. Esse é aberto, né? Ele vai se abrindo, vai se estendendo. Então, vai ter uma área infinita, né? Tá? Então, tem que ser essa. Então, esse é o R. Então, olha, aqui o X varia de 0 até 1. Tá certo? 0 até 1. E agora, Y? Y varia também de 0 a 1? Não. Porque se fosse 0 a 1, estaríamos indicando que fosse todo esse retângulo. E não é. É essa porção aqui. Tá? Essa faixa, né? Ok, mas a gente lembra que quando a gente considera, né, uma região de tipo 1, a gente usa a regra da reta vertical, né? A gente coloca a regra da reta vertical que a gente usa, né? Da reta vertical. Tudo bem? Então é isso que a gente usa. Então eu vou pegar, né, alguma reta aqui. Poderia ser então esse daqui, o vermelho. Vamos pegar. Então, olha, eu vou desenhar a partir daqui uma reta vertical. Entra aqui, diz entra no amarelo, tá certo? Tá entrando aqui em amarelo e continua e sai no verde, tá certo? Então significa que entra no amarelo, aqui em amarelo, y, x ao quadrado. Então x quadrado que fica, né? Essa aqui, x quadrado, né? E sai em verde. Então quanto vale a função aí? E x. Então seria isso, né? Tá? Então, agora sim, uma vez que a gente já tem o R, a gente já pode determinar a área. Tá? Então aqui, né? A área seria, né, a integral. Então, primeiro, né, por externo, né, seria o limite, o integral externa seria em relação a x, de 0 a 1. E interno seria de x quadrado a x. E aqui, né, interno, como nós falamos, seria, né, diferencial de y e por fora diferencial de x. Então, aí você vai determinar o primeiro que está aqui dentro. E esse daí a gente vai chamar, nesse caso, a gente chama de mx, né? mx. Então, vamos determinar mx. mx, então, seria, né? Se não tem aqui nada, a gente pode completar com 1. Nós falamos já isso nas aulas passadas. Pronto, né? A integral de 1 em relação a y, e y, limite de integração, seria isso. E agora, né? Nos calculamos aqui, y vale x, menos y vale x quadrado. Então, nós temos isso para mx. Agora sim, a área, portanto, substituindo, apagamos isso aqui. A área seria, então, a integral de 0 a 1 de mx. mx a gente já calculou, seria x quadrado menos x, menos x, não, estou me atrapalhando, x menos x quadrado, né? Diferencial de x. Aqui você integra, separa em duas integrais e ficaria assim, né? Ok? E essa parte você já sabe, né? Aqui deve ficar, se você resolver, vai ficar 1/2, o resultado já final, e aqui vai ficar 1/3, tá? Vai ficar assim. Integrando, você vai ver que fica assim. E então a área fica 1/2 menos 1/3. E isso vai dar exatamente 1/6. Ok? Então, essa forma, né, de resolver. Você está vendo que a parte operacional, né, de calcular integral já é bem rápido, né? Porque não tem nenhuma função aqui para integrar, simplesmente 1, né? Para calcular a área sempre se, né, aqui aparece 1. E o que demora mais, na verdade, é reconhecer o R, graficar corretamente a região, tá?
e montar, né, essa desigualdade que é importante para poder definir o limite de integração, tá? Lembrem que essa reta, vermelha tem que ser vertical. Aqui deu um pouquinho inclinado para a esquerda, mas vocês podem fazer melhor, tá? Tem que ser vertical. Tá certo? Então tem que ser bem vertical, né? Paralelo ao eixo Y, tá? Pessoal, vamos com um novo capítulo, um novo assunto. Coordenadas polares, tá? Por que eu vou apresentar coordenadas polares? Porque eu vou tentar resolver a integral, né, dupla em outras coordenadas que não sejam simplesmente x e y, tá? E uma opção seria coordenadas polares, tá? Então vamos entender o que seriam coordenadas polares, né? Porque é útil. Então, vamos definir uma coordenada polar. Para definir, né, a coordenada polar, nós precisamos de um ponto, esse ponto verde aqui, que a gente vai chamar de polo. Polo. E de uma semi-reta, essa é a metade de uma reta, semi-reta que começa aqui e se estende, né, para a direita, né, horizontalmente, e se estende até o infinito, tá? É dizer, pelo lado direito não tem fim, mas pelo lado esquerdo tem fim, onde termina no polo, justamente. E essa semi-reta a gente vai chamar de eixo polar. Eixo polar, tá? Então nós temos, né, um polo que seria um ponto e o eixo polar que seria uma semi-reta, tá? Tá certo? Polo é um ponto e eixo polar é uma semi-reta. A metade de uma reta, né? Você lembra que uma reta completa é assim, né? Aqui está o zero, né? Ou, né? Podemos dizer, né? E se estende tanto para a direita do zero e tanto para a esquerda do zero, tá? Né? Ou de algum ponto, né? Vamos dizer P, por exemplo, né? Algum ponto em particular P. Para a direita e para a esquerda. Mas nesse caso não, é a metade, como se a gente pegasse somente essa parte. E a outra parte não, a gente não considera a outra parte, tá? Porém, comparando, né, em coordenadas cartesianas, como era, né? Nós tínhamos o y, em cartesianas nós tínhamos o y, tá? Que era vertical e era uma reta completa, né? Porque se estendia tanto para cima e tanto para baixo, né? Positivo e negativo, né? E tínhamos o eixo x, que também era uma reta completa, né? Porque o eixo x se estende tanto né, para a esquerda e para a direita. Daqui para esse ponto, né? Essa é a origem. E daqui para a direita é positivo, né? Em x. E para a esquerda é negativo em x. Para cima, desse ponto para cima, é y positivo, ou altura positiva. E para baixo seria a altura negativa, né? Tá? Mas são retas completas. Aqui é diferente, né? Eixo polar não é nem eixo x, não é equivalente nem ao eixo y, né? Tá? Tudo bem. Então, aí com isso que a gente vai trabalhar em coordenadas polares é suficiente. Somente com isso. Com esses dois, né? Vamos dizer, quantidades, né? Quantidades ou entes matemáticos, tá? Um polo, ou entes geométricos aqui, né? Porque polo é um ponto e eixo polar é uma semi-reta. Tá, então, e como então a gente pode, né, identificar um ponto, né, no plano, né, usando coordenadas polares, né? Então, vamos supor que esse seja um ponto que nós queremos encontrar
identificar, né? Saber sua posição, né? No plano, ponto P. Tá certo? Queremos saber onde está parado esse ponto, né? Identificar esse ponto, né? Então, para isso, o que a gente faz? A gente vai usar justamente o polo e vamos determinar a distância desde o polo até o ponto. Uma distância, nada mais, distância, tá? Se pegamos uma régua e vamos medir essa distância, né? Tá certo? Essa seria a distância do ponto P ao polo. E a isso, daí a gente vai chamar, associar uma variável, né? Ou um valor R, né? De aqui até aqui vale R. E essa será a primeira coordenada desse ponto. A primeira coordenada, né? Será R. Seria a distância desde esse ponto ao polo. Tá, e a segunda coordenada seria justamente o ângulo que forma essa linha, né? Esse R, com quem? Com o eixo polar. Tá certo? Tá? Mas como, né? Porque tem duas formas. Poderia ser um ângulo assim, que se abre desde essa linha rosa até o eixo polar. Ou poderia ser esse daqui. Qual deles a gente vai considerar como o ângulo, né, polar? A gente vai considerar essa segunda daqui. Por quê? Porque esse daqui, essa linha rosa, é móvel. Porque vai se mover à medida que esse ponto se move também. Se eu levar, por exemplo, esse ponto para aqui, esse ponto P para aqui, então R já seria essa daqui, né? Vai se mover. Tá certo, né? Esse segmento se move. É móvel, né? Porém, o eixo polar é fixo, não vai se mudar. Ele vai manter essa direção horizontal e à direita, né? Sempre. Então, é sempre considerado como o lado inicial do ângulo. Isso daqui. É dizer que daqui começa a medida do ângulo, a abertura, né? E o lado terminal sempre será esse R, tá? É importante isso, reconhecer. Esse seria o lado inicial do ângulo. Do ângulo. E esse, vamos ajeitar aqui, ângulo. E esse será o lado terminal, né? Do ângulo. É importante isso. Lado terminal do ângulo. Tá? Não é arbitrário, não é a gente poder fazer um qualquer ângulo assim simplesmente. Dizer, esse aqui é um ângulo θ. Nada mais. Tem que ter um início. Onde começa a medida do ângulo, começa aqui, lado inicial. A partir de aqui. Então, por isso que a gente coloca essa setinha, né? Como já fiz aqui. Ok? Então, essa setinha me indica o sentido do ângulo. O ângulo é medido nesse sentido, é dizer, no sentido horário. Perdão, no sentido anti-horário. Tá? Nesse caso, né? No sentido anti-horário. Ok? Então, seria isso, né? O θ. Agora sim, uma vez que eu tenho já isso, eu posso, então, a segunda coordenada desse ponto já vai ser justamente esse ângulo, θ, tá? De preferência, esse θ estará em radianos, tá? É melhor, em cálculo, né, na disciplina de cálculo, a gente prefere usar os ângulos em unidade ou no sistema de radianos, tá? Em radianos, não em sistema sexagesimal, né? Em graus, né? A gente não costuma, por exemplo, usar isso, né? 30 graus ou 60 graus em cálculo, tá? Isso não é boa ideia. Boa ideia para nós em cálculo é usar, por exemplo, pi sextos, pi terços, né? Pi meios, radianos, tudo isso está em radiano, né? Usar em função de pi ou pode ser mesmo também um radiano, tá certo? 2 radianos também, tá certo também, né? Mas tudo em radianos. Por quê? Porque em cálculo esse daqui vai ser considerado como número real. Número real.
tá? Porque a gente em cálculo estuda números reais, né? E graus não são números reais, tá certo? Esse aqui não é número real, é grau mesmo, assim como diz, grau. Não é número real, é diferente, tá? Ok, tudo bem. Então, isso é importante, tá? O R tem que estar em radianos. Ou, perdão, o θ. Ok, então já nós temos duas coordenadas, né? Temos o R, que seria a distância de P ao polo, e θ, que seria o ângulo que faz o segmento R com o lado com eixo polar. Por isso que é importante definir isso, né? Eixo polar. Então, é a partir daqui que se mede o ângulo. Tudo bem? Ok, aqui tem também alguns livros também podem considerar o ângulo se abrindo no sentido horário. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Tá? Então, aqui o sentido do ângulo é o anti-horário, né? Sentido anti-horário, como nós estamos definindo. E quando, né, o ângulo se abre no sentido anti-horário, então o ângulo será positivo. Sempre trataremos como positivo o ângulo que se abre assim nesse sentido. Pode ser, por exemplo, aqui pi terços, pi sextos, né? Mas positivo. Tem também o caso em que esse ângulo pode ser negativo. Qual seria? Por exemplo, esse ponto P poderia estar por aqui, tá certo? Então, esse R, né, seria isso daqui, essa distância, né? O R continua sendo positivo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. R continua sendo positivo porque é distância, tá? Então, o ângulo agora poderia considerar duas maneiras, pessoal, aqui, é importante. A gente vai chamar isso aqui, então, de P', outro ponto, tá? Para diferenciar desse, P', então vamos chamar, tá? Ok, a gente poderia considerar, então, o ângulo, isso. Todo esse ângulo seria o θ, então, né? O ângulo, né? Que vai ir aqui como coordenada, né? Igual a R, vamos chamar também R' esse. Então, a coordenada seria R'. E o ângulo também, a gente, para não confundir com esse θ, θ'. Pronto, θ'. Tá certo? Então, teria que ser tudo isso se for com sentido anti-horário e se a gente quer trabalhar simplesmente com ângulos positivos. Mas não existe outra escolha. Qual seria? Medir o ângulo no sentido horário. Assim. Medir nesse sentido. Tá? Medir nessa direção o ângulo. Só que o ângulo medido dessa forma será negativa. Tá certo? Então aqui a gente escreve, né? Sentido horário. Sentido horário. Então, nesse caso, vamos chamar, né, aqui, para não confundir, com isso a gente pode chamar alfa. Então, nesse caso, esse alfa será negativo. Tá? Então, se aparece em algum momento um ângulo negativo, você já sabe por quê. Porque está se abrindo no sentido horário. Tá certo? Ok, então significa que esse ponto P não corresponde unicamente a um par. Outro par que corresponderia a esse ponto seria quem? R' e alfa. Isso é diferente, né, do que acontecia em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas, a um ponto que podia corresponder somente um par, né? Não tinha outro, né? Não tinha esse problema. Porque aqui não. Aqui tem, por exemplo, esse ponto P pode se associar dois ângulos diferentes, né? Por exemplo, vamos com um exemplo para que fique mais claro isso, né? Exemplo, imagina que temos
o ponto P', vamos imaginar que P' seja, né, um ponto que esteja a uma distância, né, 2 do polo, e que forme um ângulo. Se a gente medir no sentido anti-horário, vamos dizer que seja 300 graus. E tá, 300 graus significa que estaria justamente no terceiro quadrante, tá? E, né, se você está um pouco confuso sobre isso, a gente pode fazer o seguinte, né? Você lembra, né? Aqui justamente vamos fazer o eixo polar, né? Aqui seria o ângulo zero, né? Aqui, ângulo zero aqui, 0 graus. Se a gente se abrir nessa direção assim, aí já temos 90 graus, né? Esse aqui 90 graus. E se a gente abrir o ângulo até aqui, aí nós temos 180 graus. Tá certo? Tudo isso 180 graus. E se a gente abrir diretamente para baixo, né? Ou continuar mexendo esse ângulo, né? Assim abrindo. E chegamos diretamente apontando esse lado terminal, apontando diretamente para baixo. Então nós temos um ângulo que seria 270. E se a gente completar toda uma volta, aqui tá meio feio. Se a gente completar tudo isso aqui, a gente tem do 360, né? Aqui eu esqueci. Aqui é 270. Então, como eu falei aqui, 300 deve ser mais ou menos né? Aumentando aí, 30 graus mais a isso, né? Então, mais ou menos deve ser assim. Tá certo? Então, o ponto P deveria estar mais ou menos assim. E 2, né? Duas unidades daqui até aqui, duas. E o ângulo, esse aqui seria, vamos, desde aqui, vamos pegar, que cor? Pode ser azul. Então, até aqui já seria 300 graus, exatamente, 300 graus, né? Está no terceiro quadrante, como você já viu. Tá? Então, mas você pode dizer o seguinte, mas não é o único ângulo 300 graus que pode representar esse ponto. Como nós falamos, existe, né, outra forma de medir ângulo, que seria usando o sentido horário, tá? Com a única condição de que o ângulo tem que ser negativo. Então, outra opção seria escrever 2, é dizer, o eixo não muda, o eixo se mantém, o que vai mudar é o ângulo. Então, nesse caso, eu poderia dizer, em vez de estar toda essa volta aqui é 300, eu faço a medida a partir daqui. E com que ângulo seria? Se esse aqui é 30, você lembra, né, de 270. Ou, melhor assim, tenho 300 e até aqui tem que ser 360. Quanto seria esse ângulo? 60, né? Então, essa abertura é 60. Mas como se está abrindo no sentido horário, então tem que ser menos 60 graus. Menos 60 graus. Então, outra possibilidade é que as coordenadas desse ponto P', que é esse aqui, seja a menos 60 graus. Tá? Significa que esses pontos são equivalentes. Tá? Então, eu falei que não ia falar de grau, né? Mas vou fazer uma exceção para que vocês entendam melhor, tá? A ideia é que sempre a gente trabalhe com radiano, né? Se for radiano, aqui seria, né, 0 graus, seria 0 mesmo, né? Pi médios. E aqui seria pi. E aqui seria 3 pi médios, o 270. E esse aqui, como seria? Seria 3 pi médios mais pi sextos. Agora eu não sei, porque 3 pi médios seria isso, e mais esse 30, que é pi sextos. Enfim, seria isso. A gente pode fazer uma conta rápida. Multiplicamos por 3 aqui acima, então vai dar 9, e aqui embaixo vai dar 6. E aí vai dar 10 pi
sextos. Aí simplificamos, seria 5 terços, 3. Então, aqui seria, então, melhor 5 pi terços. E aqui seria menos 60, seria menos pi terços. Ok? Então, seria assim, se fosse em radiano, né? Em vez de graus. Ok? Mas, inicialmente, você pode se auxiliar, então, de graus, né? Se você não está entendendo. Ok, então tem essas duas possibilidades, pessoal. Por exemplo, né, a diferença em coordenadas cartesianas, né, em cartesiana eu dava um ponto, por exemplo, o ponto 1,2. Esse ponto é único e a única coordenada desse ponto é essa, não tem outra. Porque se a gente colocar, por exemplo, trocar isso, esse aqui é outro ponto. Que é isso, né? Então não existe assim essa outra opção que simplesmente isso em coordenadas cartesianas. Porém, em coordenadas polares existem duas possibilidades de representar um único ponto, tá? E isso pode criar alguma confusão para você, então tem que ter muito cuidado, tá? Porém, se você se confunde muito, então adopte simplesmente o sentido anti-horário e esqueça dessa parte por enquanto. E aí você estuda depois, né? E para você já completar tudo o entendimento de coordenadas polares, tá? É importante saber que valores poderiam adotar R e θ, tá? Se a gente considerar né, θ somente no sentido anti-horário, como que a gente vai considerar aqui, tá? Para evitar confusão, só vamos trabalhar nesse sentido. Então, o θ pode adotar valores que vai desde zero, que seria justamente quando esse lado terminal coincida com o eixo polar, é dizer, que esse ponto estaria mais ou menos por aqui, poderia ser um ponto Q, por exemplo. O ângulo, que essas coordenadas desse ponto Q, que está sobre o eixo polar, será algum valor para R, vamos chamar R' também. E o ângulo será zero. Zero, né? Em radiano, zero. Tá? Porque o R' seria tudo isso justamente, né? R' seria isso, né? Tá? E R' justamente coincide com o eixo polar. Então, o ângulo que eles formam é zero. Tá certo, né? Então, qualquer ponto que está sobre o eixo polar, que está em cima do eixo polar, tem um θ igual a zero. Tá certo? E o θ, como você está vendo, pode começar a aumentar se a gente mexer esse ponto Q no sentido anti-horário, tá certo? O θ vai começar a aumentar, né? Por exemplo, aqui podia ser 60, né? E assim, né? Podia ser 90 por aqui. Poderia ser, se o ponto, né, está por aqui, o ponto P. Se está por aqui, seria 180. Se o ponto P está por aqui, poderia ser 270, né? Em grau, né? Para que se entenda melhor. E aqui, quando voltar, seria 360, né? Ou 2π. Então, significa que θ poderia variar desde 0 até 2π. Tá certo? Só que quando chega a ser 2π, praticamente também será a mesma coisa que zero. As coordenadas polares têm essas curiosidades, né? Que começa, esse θ se denomina uma coordenada cíclica, né? Que quando termina, por exemplo, chega a 2π, em vez de ser 2π, pode passar a ser zero, né? E se repete todo novamente, né? E são coordenadas, a esse tipo de coordenadas se denomina coordenadas cíclicas, tá? Esse aqui é uma coordenada cíclica. Ou periódica também, não? Cíclica. Tá? Termina o ciclo e novamente começa do zero, né? Chega a 2π, né? E se zera em 2π e volta a contagem novamente. Tá? Então aqui talvez a gente poderia colocar, para não se repetir, simplesmente colocar
Se for menor que, é decir, θ pode variar de 0 até um valor menor que 2π. Mas não pode ser 2π porque quando ele tenta ser 2π já adopta valor 0. Tá? Ok? Então seria melhor assim. Então esse seria θ, tá? Você tem que prestar atenção nesse θ. E o R? O que acontece com R? Vamos lá. E o R, que valores pode adotar o R? R pode ser, tem que ser maior ou igual a 0. E isso é suficiente. E não tem, não é limitado por cima, tá? R pode tender até o infinito, tá certo? Então, o único requerimento de R é que ele seja positivo. Então, acho que melhor seria escrever dessa forma, tá? Tem que ser maior ou igual a 0. E por que não pode ser negativo? Então, muitos de vocês podem estar imaginando, olha, R negativo seria isso, né? Olha, esse ponto tem outro lado, né? Que seria esse daqui, vamos supor, esse ponto que está, como se denomina, diametralmente oposto, né? Do outro lado, né? Essa mesma distância. E podia dizer, olha, esse ponto P, linha, vamos chamar, né? Olha, esse ponto P' está a uma distância menos R. Não, isso não, está errado, não é. Então a coordenada dele vai ser, se aqui era, por exemplo, 2, aqui vai ser menos 2. Não, não funciona assim coordenadas polares. Aqui vai continuar sendo 2 porque R é distância. Se lembra, esse aqui é distância. Distância é sempre positivo. É distância. Não é distância orientada. Quando é distância orientada também pode ser negativa, tá? Porque importa, né, a orientação. Mas nesse caso é distância, só distância. Quanto? Quanto está afastado, não importa em que direção. Tá? Então de aqui até aqui 2 e de aqui até aqui também 2. A mesma distância, esse P está a mesma distância. Então a coordenada dele vai continuar sendo R, ou nesse caso 2. Tá? Aqui, né, também seria 2, vamos supor, né, 2. E vamos dar um exemplo já. Vamos dar um ângulo, por exemplo, aqui. Que ângulo poderia ser? Π terço, né? 60 graus. Π terço. Ok, então aqui seria 2 π terços. Ok, e do outro lado, tá certo? Esse P' tem o mesmo R, como você está vendo aqui, olha. 2, aqui também 2. Não é que é menos 2, não é isso. O que vai mudar é o ângulo. Por quê? Porque o ângulo, esse de P' seria tudo isso. Tá certo? É dizer que, você lembra, né? Desde aqui, desde esse ponto, né? Desde esse ponto até aqui é 180, o π médio, né? E você tem que acrescentar ainda essa parte, que é π terços. Então, todo esse ângulo será π, que seria essa parte, mais π terços. Π terços. Eu acredito que aqui vai dar 4 π terços, né? 4 π terços. Então aqui deve ir 4 π terços. Tá certo? Então o R não muda porque está a mesma distância, porém o ângulo muda porque está no outro lado, está mais, né? Se obtém, né? Girando esse aqui 180 graus. Se a gente girar 180 graus, a gente vai justamente, esse ponto P vai encaixar aqui, em P'. Ok? Então, mas o ângulo muda, né? Porque esses pontos diferentes, dois pontos diferentes, têm que ter coordenadas diferentes. Isso sim, tá? Dois pontos distintos têm que ter coordenadas polares distintas também. E nesse caso, por mais que os primeiros sejam iguais, mas os segundos são diferentes, né? Ok, pessoal, então é importante aqui, né? Em coordenadas polares, o R, né? A primeira coordenada polar é sempre positivo, ou zero. E quando vai ser zero? Quando esse ponto P justamente estiver no polo. Pode acontecer, né? Estiver no polo, então esse P está aí, então o R dele vale zero. E o ângulo dele quanto vai ser? Pode ser qualquer valor nesse caso, tá? Aí que
Tá alguns problemas matemáticos aqui, mas eu não vou comentar sobre isso, porque esse ponto P, um único ponto P aqui, esse ponto P podia ter muitas coordenadas aqui. Tá? Porque uma coordenada podia ser 0, por exemplo, π, podia ser 0, π meios, podia ser 0, 2π, ou 3π, devemos considerar um ângulo menor que isso, então podia ser π quartos, ou podia ser 0, 0. Tá certo? Esse único ponto teria um monte de coordenadas. Isso dá um problema matemático. Em algum momento, né, de análise dá um problema isso. Tá? Mas a gente não se vai topar, pelo menos vamos evitar isso. Né? Não é importante. Isso talvez seja importante para quem faz matemática, né? Licenciatura em matemática, né? Ou física, né? Mas para você eu acho que não é necessário analisar esses detalhes. Mas dá um problema, isso sim. Alerta, né? Se vocês, em algum momento, né, encontrar algo estranho na origem, né? Pode ser por essa razão aqui que descrevi. Tá? Então, se alguém perguntar qual o do plano em coordenadas polares, qual o ponto que tem múltiples ou infinitas coordenadas, né? O único ponto que tem infinitas coordenadas, quem seria? Um ponto que está justamente no polo, tá? Tem infinitas coordenadas. Porque outros pontos, não. Por exemplo, como eu falei, esse ponto será isso e se a gente considerar, né, o ângulo simplesmente no sentido negativo, nada mais. Teria no máximo duas coordenadas, né? Mas isso aqui não, tem infinitos. Ok, esse ponto P, né? Assim como está. Continuamos, pessoal. Vamos falar agora sobre equações e gráficos polares, né? Ok, vamos supor que eu tenho essa equação aqui, um exemplo de equações, né? R igual a A. Ou melhor, R igual a 2, por exemplo. Essa é uma equação polar, tá? Em coordenadas polares, porque R é a coordenada, né, polar. E depois eu tenho outra equação que seria θ igual, por exemplo, a π meios, por exemplo. Também é uma equação isso aqui. Então, equações são curvas. Você lembra, né? Você lembra, por exemplo, uma equação assim, x igual a 2 em coordenadas cartesianas. Essa aqui é uma reta, tá certo? Que corta o eixo x. Se aqui é 0, corta o eixo x em 2. Uma reta vertical, né? Esse aqui era o x igual a 2. Corta em 2. Tá? E y igual a 2, da mesma forma, é uma reta. Nesse caso seria, né, assim. Que corta o eixo y em 2. Né? Seria assim. Aqui 1 e aqui 2. Esse aqui seria y igual a 2. Tá certo? E esse aqui x igual a 2, né? Significa que equações no plano sempre representam retas ou curvas em geral. Tá? Em coordenadas cartesianas, coordenadas polares vai acontecer a mesma coisa. Significa que essas simples equações que eu estou escrevendo aqui representam curvas. Agora é saber que curvas. Tá? Então, essa primeira curva, curva 1, vamos, né? Curva 1, será então uma curva em que o R, a coordenada, R tem que sempre valer 2, é fixo. Porém, o θ pode ser qualquer valor, porque aqui não está dizendo nada. Tá? Pense assim o seguinte, tá? Não se confunda. Esse aqui seria uma primeira curva e esse seria aqui vamos dizer, θ igual a π meios, ou era π meios, né? É outra curva, tá? Estão separados, tá? Isso aqui funciona independentemente disso. Essa seria a curva 2, já. Tá? Então, estou me concentrando simplesmente nisso aqui.
como seria o gráfico dessa curva, então, né? Então, uma curva é um conjunto de pontos. E esse conjunto de pontos deve estar a uma distância 2 do polo. Tá? Porque R representa essa distância justamente, né? Então, significa que se esse aqui for 1 para mim, esse aqui tem que ser 2, esse pode ser 3. Significa que esse daqui pertence a essa curva, porque está a uma distância 2 do polo. Tá certo? Quem mais? Podia ser esse ponto também, porque está a uma distância 2 do polo. Quem mais? Podia ser esse daqui, e poderia ser esse daqui, e poderia ser esse também, se a gente talvez tiver uma régua, né? A gente pode descobrir isso daí. Então, todos os pontos que estão a uma distância 2 do polo seriam esses que estão aqui, esses que eu marquei. E se a gente juntar esses pontos, tá certo? Se a gente juntar, vai dar uma circunferência. Tá certo? Estou juntando aqui esses pontos que estão a uma mesma distância, tá? Todos esses pontos que estão aqui estão a uma distância. Se você pegar uma régua, estão a uma distância 2 do polo. E esse seria justamente a curva R igual a 2. Olha, simplesmente essa equação que está aqui representa já uma circunferência, tá? E é diferente, né? Porque você lembra que em coordenadas cartesianas, uma circunferência, né? Tinha uma equação parecida a isso, né? Que tem uma circunferência de raio 2, por exemplo, era isso. É bem diferente, né? Em coordenadas polares é bem mais simples. Ok? Mas tá certo? Então é distinto, né? Aqui em cartesianas e aqui em polares. Mesma coisa, mesma curva. Claro, nesse caso, esse daqui teria que ser a origem de coordenadas cartesianas também. Isso a gente vai ver depois, daqui a pouco. Tudo bem, então já nós temos essa curva. Significa o seguinte, a gente pode generalizar. Então, uma curva desse tipo, por exemplo, A, R igual a, será uma curva, uma circunferência sempre. Então, será uma circunferência de rádio A e centrada no polo. Centrada no polo, né? O centro dessa circunferência será justamente o polo. Tá? Então, toda equação desse tipo, R igual a uma constante, né? A 3, ou 4, ou 5, representará uma circunferência. Se aqui for 2, será uma circunferência de raio 2. Se for 3, será uma circunferência de raio 3. Ok? Então, nós podemos construir uma família de circunferências centradas, né, ao redor do polo. Tudo bem. Terminamos com circunferências. E o que será isso? Que curva representa esse θ igual a π meios? Quais seriam os pontos cujo ângulo é π meios? Tá certo? Se a gente não especifica aqui outra coordenada, nós podemos completar simplesmente dizendo que, então, como não especificou nada R, R simplesmente deve ser maior ou igual a zero. Aquela da definição. Da mesma forma aqui, tá? Talvez eu esqueci, né? Mencionar. Aqui não falou nada de θ, mas devo imaginar que o θ deve ir desde 0 até 2π. Deve ser isso. Tá? Por isso que dá essa circunferência completa, né? Fechada. Se o ângulo não for assim, talvez para antes, não vai ser fechada. Tá? Vocês podem analisar essa situação também. Ok, então o R pode ser qualquer valor desde que ele seja positivo ou zero. Então significa que os pontos que formam essa curva, esse aqui vai ser uma curva 2, né? Devem formar um ângulo de 90 graus, π meio 90 graus. Que pontos formam 90 graus com eixo polar? Eu vou desenhar aqui.
seria esses pontos. Esses pontos aqui formam 90 graus com eixo polar. Tá certo? Por exemplo, em especial, posso pegar esse ponto. O lado terminal dele é esse aqui. E o ângulo que forma é 90 graus, o π meios. Tá certo? E se eu pegar essa mesma coisa, o lado terminal seria isso e vai formar também 90 graus. Então significa que essa curva, na realidade, é uma reta. Então que reta? Seria essa reta que está aqui, subindo verticalmente para cima. Esse daí seria θ igual a π meios. Tá certo? Tá? E se for θ igual a π terços? Π terços aqui. Também será uma reta. Tá? Que reta? Seria uma reta que π terços é 60 graus, né? Então seria mais ou menos assim. 60 graus, né? Seria isso. Essa reta seria π terços. E claro, o ângulo, né? Esse ângulo justamente deve ser π terços. Ok? Então significa que uma equação desse tipo, θ igual a, vamos dizer, um θ zero, a um constante, ou podemos colocar alfa, algum valor, né, constante, esse aqui vai dar uma reta. Uma reta, ou uma semi-reta, né? Porque para ser reta teria que completar para o outro lado. Vocês lembram que se esse passar ao outro lado, se a gente prolongar, já seria outro ângulo, tá? Então, θ π terços seria somente essa reta que parte do polo e se estende nessa direção, formando um ângulo de π terços. Então, seria uma semi-reta. Uma semi-reta. Tá certo? Então, que forma, né? Vamos dizer que forma, para completar, que forma um ângulo alfa com eixo polar. Tudo bem, pessoal? Isso seria, né? Exemplo, vocês podem graficar, tá? Exemplos, exercícios, né? Para você fazer em casa. R igual, por exemplo, a 3, grafiquem, né? Graficar tudo isso. R igual, por exemplo, a 1 meio. R igual a 1. Que mais? Vocês podem graficar θ igual a, vamos dizer, a π sextos. Θ igual a 2π terços. Θ igual a 100π. Pode ser? Ok, então vocês podem inventar mais se precisar, né? Mas para começar, grafiquem isso, né? Pratiquem. Podem usar folha milimetrada e um transferidor, é importante para poder medir o ângulo, né? Tá? Lembrem-se que para trabalhar em coordenadas polares, né? Na prática, né? Exercitar na prática, né? É importante usar uma régua e um transferidor, né? Que mida o ângulo, né? Algum instrumento que mida o ângulo. A diferença em coordenadas cartesianas, tudo se trabalhava somente com régua, não precisava ângulo, nada disso, tá? Mas em coordenadas polares precisamos um transferidor, tá? Ok, então faça isso. Também tem folhas. Talvez algum de vocês deve ter visto folhas polares, né? Parecido à folha milimetrada, só que tá, já tem, né, em vez de ser as grades, né, umas quadrículas assim, em vez de ser assim, né, que folha milimetrada é assim, né? Em polar já tem assim. Tá certo? E círculos aqui. Tá? Talvez algum de vocês viu, né? E isso é útil para justamente facilitar o gráfico desse tipo de equações. Tá? Procurem aí, por curiosidade, vocês vão achar na internet, vocês podem imprimir, né?
Aí vocês podem trabalhar. Não é necessário comprar ainda, né? Já tem na internet esse tipo de folhas e só imprimir e começar a trabalhar e entender melhor, né? Como funcionam as coordenadas polares. Ok, o polo, né? O polo, a pergunta, né? Se sempre o polo vai estar aqui na origem, né? Sempre. Sempre. O polo tem que estar aqui. Na folha, se você tem a folha, o polo justamente tem que ser esse onde se encontram essas retas, né? Onde concorrem essas retas. E tem que ser o centro desses círculos, né? Ou dessas circunferências. E o eixo polar seria aquele que vai para a direita, né? Você escolhe. Esse, da mesma forma como está aqui. Eixo polar, né? Ok? E daí começa a medida dos ângulos. Tem folhas que aqui tá já os ângulos, por exemplo, 80 graus, né? 130. Já tem essa escala. E essa distância também dá para medir, né? Ou já tem, talvez. Teria que ver como que funciona. Mas pesquisem vocês, tá? Esse aqui é uma folha polar. E essa aqui é uma folha normal, né? Folha milimetrada, né? Milimetrada. Então, quando você trabalha em coordenadas cartesianas, esse aqui é o recomendável. Quando vamos trabalhar em coordenadas polares, o recomendável é isso, tá? E seria isso. E a gente se pode perguntar, e por que a gente estuda coordenadas polares? Por que a gente não fica simplesmente com coordenadas cartesianas? Por que a gente se complica a vida, né? Já a gente tendo dificuldade em coordenadas cartesianas, né? Inventa outra coordenada. Por quê? Porque tem objetos que justamente têm simetria, né? Se parecem a um disco, né? Tá certo? A esses objetos, né? Que se estuda em física ou engenharia, a esses objetos que têm formato discos, a gente diz que tem simetria axial. E quando se resolve o problema usando coordenadas polares, né, desse tipo de objeto, é mais simples que usar coordenadas cartesianas, tá? Então, de alguma forma, para simplificar outro problema que existe na física, né, ou em outras áreas, tá? Para isso que é necessário coordenadas polares, ok? Se todos os objetos que a gente conhece na natureza simplesmente tivessem uma forma retangular, né, ou quadrada, né, bastaria coordenadas cartesianas, suficiente. Mas as coisas na natureza só têm formas caprichosas, né? Tem objetos em forma de disco, né? Outros têm forma de esfera. Então aí existem outras coordenadas que aparecem no espaço tridimensional, que se denomina coordenadas esféricas, por exemplo, né? E para estudar esses objetos esféricos, né? Tipo uma bola, né? Então, tudo isso depende, né, do que se estuda, né? Tá? Qual coordenada você vai usar, né? Depende do que você queira estudar. Ok, pessoal? Então, usem folha milimetrada e grafiquem isso. E se você não tem folha milimetrada, tem preguiça de procurar na internet, não sei, né? Acho que não faz sentido fazer isso. Eu recomendo procurar na internet que tem isso. Se não fizer isso, tem que usar o transferidor, não tem outra saída, tá? E uma régua, né, para medir distâncias, tá? Mas a folha milimetrada ou folha polar já tem todo. É bem fácil para poder graficar essas coisas. Ok, pessoal. Vamos avançando mais um pouco. Coordenadas polares, relação com coordenadas cartesianas. Deve existir alguma forma, né, de relacionar as coordenadas polares com coordenadas cartesianas, tá? Isso é importante, né, quando a gente queira, né, passar de um tipo de coordenada para outro, tá? Então, para isso, vamos fazer o seguinte, tá? Em coordenadas polares, nós precisamos do polo, né? Nós definimos o polo, um ponto qualquer, e a partir do polo, nós traçamos o eixo polar
né? Que deve ser horizontal e apontando sempre à direita, tá? Isso é, esse por definição assim, tá? O eixo polar não pode estar em qualquer direção, tem que estar sempre apontando para a direita, nada mais. Ok. Então, para poder já relacionar com coordenadas cartesianas, então eu precisarei, né, de desenhar também os eixos cartesianos. Então, a origem de coordenadas cartesianas será o próprio polo. Esse de aqui será a origem também. Tá certo? Aqui será. Então, significa que o eixo X, eu vou completar aqui, tá certo? Será isso. Claro, pelo lado esquerdo, e pelo lado direito coincidirá com o eixo polar. Tá certo? Então o eixo X será isso, e aqui estará a origem. Aqui será 0, né? Aqui será 1, aqui será 2, e assim, né? 3, e aqui será menos 1, menos 2, e assim. Pronto. E na direção Y, Y, né? A coordenada Y, o eixo Y nesse caso, tem que ser perpendicular ao eixo X. E a única possibilidade é que seja essa reta. Tem que passar pelo polo, né? E assim, né? Então, esse aqui será o eixo Y. Muito bem. Então, já nós temos os dois eixos de coordenadas cartesianas e o polo e eixo polar de coordenadas polares para poder relacionar, né, as coordenadas de um ponto. Então, vamos supor que nós temos um ponto aqui, vamos dizer esse ponto P, tá certo? E que está a uma certa distância do polo, distância R, tá? E que forma um certo ângulo, vamos dizer θ, tá certo? Então, as coordenadas desse ponto serão, em coordenadas polares, será R e θ. Porém, em coordenadas cartesianas já será diferente. Vamos ajeitar um pouco isso aqui. Vamos dizer que seria esse ponto, o P, tá? Então, e para poder encontrar coordenadas cartesianas, né? P em cartesiana, por exemplo, né? Que seria? Nós precisamos medir quanto está afastado para a direita, né? Que seria tudo isso. Quer dizer que desse ponto a gente tem que traçar uma linha ortogonal aqui e medir quanto é, usando uma régua, né? Esse justamente seria o X. E aqui vai primeiro o X. E desse ponto a gente mede a altura desse ponto, né? Então, para isso a gente desce essa linha, que tem que formar 90 graus também. E pegamos uma régua e medimos essa, né, essa altura, que deve dar Y. Tá certo? Então é isso. Então nós já sabemos a relação nós escrevemos o ponto P nas duas coordenadas, em cartesianas, e escrevemos em polares. Então, o que seria Y? Aqui, eu esqueci de anotar, seria essa altura. O que seria X? Seria justamente essa, né? Ou isso, né? Mas quando você vai descer aqui, vai dar a mesma coisa, né? Esse segmento, como isso aqui é um retângulo, você já percebeu? Olha, esse aqui é 90 graus, e esse aqui também vai ser 90 graus. Esse aqui é um retângulo. Significa que esse daqui é igual a esse daqui. Significa que tudo isso vale X também. Tá certo? Esse justamente é o ponto X, onde corta, né, aqui essa linha. E esse aqui seria o ponto Y, né? Tudo bem. E essa altura também vale Y, né? Igual a essa altura, né? Y, assim, né? Um retângulo aqui. Y, Y, X, X. Tudo bem. E aqui, se a gente prestar atenção, aqui nós temos um triângulo retângulo. E se a gente usar um pouco de trigonometria, a gente vai encontrar a relação que a gente está procurando, uma relação entre coordenadas polares, entre R, θ e X e Y. Tá? Vamos então, para isso, vamos usar esse triângulo que está aqui, esse triângulo. Então, primeira coisa,
podemos aplicar nesse triângulo retângulo, tá? Porque esse ângulo é 90 graus. Podemos aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o cateto, a soma de quadrados de catetos, que seria isso, né? Justamente, olha, os catetos de aqui seria desse triângulo que eu marquei, seriam os catetos, né? X e o Y. Esses são os catetos. E a hipotenusa seria R. Então, a soma de quadrados dos catetos, esse x quadrado e y quadrado, deve ser igual à hipotenusa ao quadrado, r quadrado. Olha, encontramos, olha, simplesmente aplicando o teorema de Pitágoras, já é uma relação entre r e x e y. Aqui, como r, né, precisamos isolar r, eu posso isolar r. Para isso, eu tiro raiz em ambos lados. Ou esse raiz que está aqui passa ao outro lado, né? Perdão. Esse expoente 2 que estava aqui passa ao outro lado como raiz, né? Tá certo? E aqui ficaria mais menos. Porém, como r tem que ser positivo, então simplesmente deixo positivo. Então, já tenho a primeira relação. Tá imediato, né? Essa relação. Tá certo? Significa que se tenho um ponto que está aqui, qual seria a distância de aqui até a origem, ou até o polo? A distância seria a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, em coordenadas cartesianas. Mas em coordenadas polares, simplesmente seria r, que está aparecendo aqui. Mais fácil, né? Tudo bem, e a relação seria isso. Primeira relação, né? Vamos guardar. E vamos com a segunda relação, né, do ângulo. Nós precisamos saber o ângulo, né, que se relacione com esse daqui, com x e y. Sabemos que tangente, sabemos que o tangente de θ, vamos assim, esse seria já o segundo, esse aí é o primeiro. Sabemos que tangente de θ seria, olha, esse aqui o θ, tangente dele seria y sobre x. E se a gente mandar esse tangente, esse operador tangente ao outro lado, ele passa como arco tangente, né? Arco tangente de quem? De y sobre x. E isolamos o θ. Pronto, já temos uma segunda relação. Tá certo? Olha, então esse seria né? Se temos, né? Imagina que a gente já tem um ponto em coordenadas, vamos dizer, em coordenadas cartesianas, vamos dizer, né? O ponto 1,2. Né? Vale o x, vale 1, e o y vale, melhor aqui, vamos organizar assim. O x vale 1 e o y vale 2. Tá certo? Um ponto. Dado em coordenadas cartesianas, como vocês já sabiam. E quero saber o equivalente, ou as coordenadas desse ponto, mas em coordenadas polares. É decir, saber o R que corresponde a isso e saber o θ que corresponde a isso. O que eu tenho que fazer? Substituir aqui. Tá certo? Por exemplo, para encontrar o R, aí preciso, né, usar essa equação. Então seria x 1 ao quadrado, y 2 ao quadrado. Tá certo? Raiz aí vai dar quanto? Raiz de 5. Então, as coordenadas polares, ou a primeira coordenada polar já seria a raiz de 5. E o ângulo? Então, vamos substituir aqui. Então, seria arco, né? Arco. Tangente, y. Quanto y? 2. Quanto é x? Aqui, para 1. Arco tangente de 2, né? Que aqui 2 entre 1 seria 2. Então, fica simplesmente 2 aqui no argumento. Então, arco tangente de 2. Aí você usa a sua calculadora e você descobre e tem que estar enrajando, né? Então, aqui eu posso simplesmente colocar, simplificar, sem usar a calculadora, como arco tangente de 2, nada mais. E fecho o parênteses aqui. Então, essas seriam minhas coordenadas polares desse ponto. Tá certo, pessoal? Esse é simples, né? Tá vendo? Se você já tem coordenadas cartesianas,
para poder transformar em coordenadas polares, é aplicar essas duas fórmulas, tá? Um depois do outro, né? É primeiro isso e depois isso. E você já tem. Tá? Significa então que esse ângulo, né, que forma esse ponto será esse arco tangente 2, que a calculadora deveria dar, né, algum valor. E a distância é raiz de 5. Pronto. Então, essas equações 1 e 2, o que me permite fazer é o seguinte: se for dado x e y, me permite encontrar o R e θ. Agora a pergunta seria o seguinte: e se eu sei coordenadas polares e quero encontrar as coordenadas cartesianas? Esse é o caminho de volta. Como poderia ser? Que relação vou usar? Esse daqui é justamente quando você conhece x e y. Aqui é a mesma coisa. Eu quero o contrário, é dizer que x, em função desses ângulos, em função das coordenadas polares, né? Ok, isso é o que quero. Mas para isso também o problema não está difícil. Novamente, eu vou para esse triângulo, né, que está aqui. Então, eu faço o seguinte, olha. Se eu quero tirar o seno desse ângulo, por exemplo. Seno de θ. Quem seria seno de θ? O cateto oposto, que seria y, e a hipotenusa, que seria r. Se aqui isolar y, que é o que preciso justamente, né, é como y depende de r θ, para poder, né, saber esse caminho de volta. Tá certo? Então, se isolar y, esse r passa ao outro lado, eu tenho já a fórmula imediatamente. Tá vendo? Não é nada complicado, né? É direto. Simplesmente olhar a figura. Ok, nós temos essa primeira. Vamos com a segunda, para poder encontrar o x. Já usei seno, já usei tangente, eu acho que poderia, né, usar o cosseno. Então, cosseno é θ. Cosseno é θ seria o cateto adjacente, que seria justamente o x. E divisão pela hipotenusa, que seria r, né? Então, pronto. Isolamos x e tenho r cosseno de θ. E tenho a segunda equação dessa parte. Tá? Então, eu tenho x e tenho y. Então, a essa equação eu vou chamar a equação 3, porque, né, primeiro geralmente encontro x, né, na ordem, né? Primeiro x e depois o y. Então, essa é a equação 4. Ok, pessoal? Então, a equação 3, 4 me permite voltar desde essa forma a essa forma. Ok? E você pode aplicar aqui, tá? A esse valor, e você vai ver que vai voltar exatamente a esse valor que está aqui, se você aplicar corretamente isso, tá? É dizer aqui, por exemplo, né? Você vai ter que substituir por R quem? Raiz de 2. E aqui seria, né, seno de quem? Desse ângulo que vai dar aqui. Tá bom? Podemos chamar alfa esse ângulo, né? Então seria raiz de 2, perdão, aqui estou me confundindo, né? Raiz de 5 vezes seno desse ângulo que vai dar aqui. Se você fizer isso, eu acredito que vai dar quanto? Vai dar 1. Não, perdão, vai dar 2, né? Porque estou calculando para y. Esse é y, 2. E se você fizer desse lado a mesma coisa, raiz de 5, cosseno de esse ângulo que vai dar aí, deve dar 1. Ok? Ou aproximadamente, né? Talvez vai dar 2,0000001, né? Mas tem que ser próximo, né? Porque às vezes, como você já arredondou aqui, né? A calculadora arredondou. Quando vai voltar a colocar aqui, não vai dar um valor exato. Pode acontecer isso, mas não vai ser assim. 2,7 aí não pode ser. Mas como eu falei, pode dar assim, né? 0 e aqui no finalzinho 1. Muitos zeros e depois 1. E aqui, né? Ou pode ser 0,999 assim. Aqui, em vez de dar 1. Tudo bem, pessoal. Então, seria isso. Sobre coordenadas polares. Né? A relação entre coordenadas cartesianas e polares. Nós estamos falando, existem essas 3 ou 4 equações, tá?
E eu acredito que com isso podemos já começar a resolver integrais em coordenadas polares, tá? Em integrais duplas, né? Em coordenadas polares, tá? Pessoal, prestem atenção a esses exercícios. São 2 exercícios, tá? No exercício A, dá 3 pontos em coordenadas cartesianas, tá? E está pedindo para que você determine suas coordenadas polares, tá? As coordenadas polares desses pontos, tá? Ok? E no caso B, está pedindo o caso inverso, né? Dá os pontos, 3 pontos em coordenadas polares e precisa que você determine suas coordenadas cartesianas, ok? Vocês já sabem as fórmulas, eu acabei de apresentar para vocês, tá? É para vocês praticarem. E, se possível, grafiquem esses pontos, tá? Em uma folha polar ou milimetrada, o que vocês acharem melhor. Ok, pessoal? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá?